Aí, Ricardo, falando agora um pouco sobre o esporte universitário. Eu queria entender como que foi o processo de criação do NDU, né? Do Novo Desporto Universitário. É um projeto que eu conheço desde 2014. Eu joguei NDU. Essa eu não sabia. Joguei. Eu fingia que jogava futsal. Eu sou pivô, mas eu joguei de fato handball. Metodista handball. Metodista handball é igual meninos da vila. Você pode entrar bagre e você vai sair craque. O handball não então assim, você não sabe jogar? Vão te ensinar a jogar. Eu joguei NDU também, cara. E assim, eu peguei todo o processo. Óbvio, NDU já existia, mas eu peguei esse processo, assim, de uma forma absurda. Não, o processo de realmente de ver o patamar, né? Que é o processo de evolução. De ponta a ponta. Pegou lá pegou na planta. Exato. E agora tá com varanda gourmet, tá churrasqueira. Agora é outra coisa, irmão. E aí, cara, eu queria entender como que foi esse processo todo da criação do NDU. Acho que essa pergunta é muito legal, porque acho que é a primeira vez que eu falo isso em 15 anos. Pode se aprofundar, tá, cara? Não, Pode tá bom. Tá bom, eu detalhe. vou... Não, até porque acho que muita gente vai escutar essa minha abordagem e vai olhar e falar assim, puxa, que legal. E tem, acho que outras pessoas que vão olhar e falar assim, puxa, não sabia que era dessa forma. No esporte universitário desde 98. Desde 98. E eu tive muitas influências e aprendi muito com muitas pessoas dentro do esporte universitário. Eu não nasci pronto. Eu tive a capacidade de observar muitas pessoas e tentar extrair delas o melhor que eu via nas boas práticas. Então, por mais que, de alguma forma, eu não tivesse amizade ou sinergia com aquela pessoa, de alguma forma eu sempre olhei o que tem de boa prática, o que tem de melhor, qual é o néctar dessa pessoa que está no esporte universitário. E, de alguma forma, eu fui absorvendo isso com aquilo que já vinha, eu falei, da infância. Aquele DNA esportivo, de querer fazer, a história que eu falei do voleibol, de sair da quadra para ajudar na gestão. Então foi foi juntando tudo, né? E aí a Unip jogou por muitos anos a federação local aqui, né? E a Unip ganhou muitos títulos, né? A Unip ainda é uma grande referência. Eu não tô mais vamos dizer assim, eu não tô mais no front, até porque eu tô tendo outras atividades, mas naquela época, em 2000, foi 2004, 2005... Era FUP ainda naquela época? Era FUP, né? Era. Em 2004, 2005, houve a desapropriação do terreno físico da FUP, lá na Zona Norte, do lado do Center Norte. Joguei nesse campo. E agora virou um grande estacionamento de escolas de samba, né? E aquele terreno tinha um valor muito grande para mim, emocional, porque foi ali que a gente jogou muito e ganhou muito. Né? E aí quando o prefeito eleito, José Serra, ele entra na prefeitura e ele desapropria a FUP fica sem sede, o esporte universitário começa ali aqui em São Paulo, nós estamos falando de nível estadual. O esporte universitário começa a enfrentar um grande problema. Porque você tem um equipamento e você consegue fazer tudo ali dentro. E aí você perde aquilo, você tem que ter muita capacidade de gestão para poder fazer, realocar. E assim, também fica uma questão dos atletas e das atléticas, dos dirigentes, de manter aquilo que existia. Porque ali era um lugar de congressamento das universidades. As pessoas ficavam o dia inteiro assistindo jogos lá dentro. Tinha campo, ginásio, espaço. Exatamente, era um complexo. Então, e aí fica aquele sentimento de perda, um luto. Né? E naquela época, eu acredito que a gestão que estava, e eu não vou criticar aquela gestão de forma alguma, não é esse meu ponto, eu acredito que ela não teve os recursos, o suporte para fazer com que perdesse aquele terreno e vamos continuar de uma outra forma, né? Continuar utilizando outros equipamentos. E aí a FUP ela foi perdendo espaço, perdendo notoriedade, perdendo participantes, perdendo equipes. E aí chegou num determinado ponto ali no final de 2008 tal, que a federação estava numa situação muito delicada com relação à atividade. E aí, de alguma forma a gente entendeu ali, nós da universidade entendemos que
precisava ter algum tipo de iniciativa nova. Uhum. 2009 foi um ano de transição ali, foi um ano de transição de gestão da FUP, né? E aí, em 2010, eu lembro que eu volto de viagem de 2009 para 2010, e alguns treinadores da USP, isso é muito importante ser citado, porque aí, onde é que tudo começou, né? Alguns treinadores da USP, tanto do futsal quanto do futebol de campo, e aí tem essa questão do Corinthians, das pessoas enxergarem como é que a Unip fazia o esporte universitário e tal, Sim. me procuraram e falaram assim, por que você não monta uma competição, por que você não faz alguma coisa que de alguma forma seja nova, tá precisando, tal, alguma coisa mais profissional. E aí no começo ali eu fiquei até reticente. É porque eu tava muito na vibe de ser dirigente de equipe profissional. Você já tava com essa... Eu já tava... O mindset já tava ali no futsal, exato. E aí eu lembro que o Fábio, que era um dos treinadores da EFE, falou assim, Ricardo, você precisa estar nesse lugar aqui, montando uma liga dessa, porque a gente precisa. Não vai ter, né? E aí eu falei, tá bom. E aí o ND é fundado, com algumas atléticas, 22 atléticas na época. Sim. E aí ele começa de uma forma, o futsal sempre muito representado, futebol de campo. E eu falei assim, vamos começar a fazer isso? Então vamos fazer bem feito, vamos fazer direito. Uhum. E aí, fazer direito e... Depois de 15 anos, agora vocês entenderam como ficou. E eu lembro que quando eu entrei na Atlética, a gente falava sobre NDU, eu entrei em 2014 na faculdade, fiquei trancado em 2015. E aí eu vou citar aqui, você não precisa falar, tá? Mas assim, chegou uns caras numa tal de Liga Nacional. E eu lembro que a galera na Atlética falava assim, pô, é um projeto bacana, tal, NDU. Eu falei, gente, vocês têm que entender uma coisa. A NDU, ela veio com um propósito, e isso é de um ex-atleta que jogou. Cara, fazer um campeonato legal, um campeonato competitivo e organizado, que é o que as atléticas queriam. Porque se é pros campeonatos aí, até muitos inters que existem por aí, arbitragem ruim, quadra péssima, sabe? E aí a NDU começou a tratar o atleta universitário da forma que ele merece. Cara, a gente não promete mundos e fundos, a gente promete uma competição muito bem organizada e vocês vão ser tratados da forma que vocês merecem ser. Então, cara, eu briguei muito com a galera em relação a isso, porque eu falei, cara, a gente não pode sair da NDU. O NDU veio, isso foi 2013, 2014, né? Se falar hoje em dia, nem se fala. Mas só queria deixar esse elogio, porque eu peguei essa época e realmente é muito bacana. Obrigado, Léo. Mais uma surpresa, não sabia dessa também não, viu? Eu não tive o prazer de jogar NDU, porque eu sou mais antiguinho, né? Então, quando eu escolhi, na verdade, ir pro caminho mais profissional ali, de federação e tudo mais. Joguei até meus 21 anos. Mas eu queria ter tido esse prazer pelo que eu vejo que é o GNDU. A gente esteve muito próximo, né? Agora, nesse ano aqui. E, cara, eu acho que o detalhe principal é esse. A organização. Então, foi meu primeiro contato com a NDU. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas quando a gente chegou... E aí a gente já tá indo um pouco mais à frente, mas depois a gente volta na questão da gestão. Quando eu chego no Pacaembu, eu vi que tinha uma galera, de manhã, era um sábado de manhã, 7 horas da manhã. Tempo chuvoso. Não sou muito de acordar cedo, né? Mas o propósito era importante. Falei, pô, que legal, vamos lá. Cara, e aí eu me surpreendi, porque na minha cabeça, afastado muito tempo de atletas, eu falei, cara, vai ser legal, com certeza, mas vai ser aquele negócio meio, vamos. Uhum. Cara, chega lá, o negócio é totalmente profissional. Então, e aí vem minha pergunta pra você. Qual que foi a principal barreira quando você iniciou esse projeto da NDU, de entender e falar assim, gente, o modelo é esse aqui. Uma coisa é você falar, outra coisa é fazer acontecer. Exato. Qual que foi os impeditivos, ou como que você estruturou para o negócio ser profissional, cara? Vou te dizer que ali é futebol profissional. Uma bela pergunta, muito bem formulada a sua pergunta. Viu? Parabéns, viu? Nossa, olha só, perguntas excelentes aqui. Isso é... Tentar ser rápido. A gente tem hoje nas escolas, nas faculdades de pedagogia, uma dissociação da educação e o esporte no território nacional. América Latina, de maneira geral, também. Então, você não tem o pedagogo, a educadora, enxergando a importância do esporte dentro do processo de desenvolvimento humano. Isso é algo que precisa ter alguém
para conversar com o maior alto nível político do país, Escalão, com os maiores líderes e começar a ter uma reflexão sobre essa situação. Bom, se é dessa forma, o DNA do Brasil é assim, a gente olha o esporte como entretenimento e não como ferramenta de desenvolvimento. É o que acontece nos Estados Unidos. É justamente... todo mundo vai fazer o quê? Vai olhar para os Estados Unidos, né? Então, quando você olha os Estados Unidos, ou você pode olhar o esporte norte-americano, né? Você inclui o Canadá também nessa conversa, você tem o cara que se forma na área de educação olhando que a arte, né? Que as licenciaturas, que o esporte estão dentro da formação. Então, não é opcional ter um ginásio, não é opcional ter uma pista, não é opcional ter recursos humanos para isso. Isso está dentro. O diretor de uma universidade, o diretor de uma high school, de uma middle school, né? Ele já entende perfeitamente que o esporte está ali para desenvolver aquele indivíduo. Sim. Então, por isso que você vê uma potência. Então, você que jogou, você se desenvolveu na escola ou você teve que procurar um clube para jogar? Para um clube. Nos Estados Unidos você não procura clube para jogar. Sim. É draftado da... Você vai se desenvolver na escola e depois na universidade. E eles enxergam o teu potencial ali, Claro. e as coisas que você falou, associado ao ensino, né? Então, assim, e às vezes o cara não vai bem no ensino, ele perde a oportunidade de fazer parte daquele clube, daquela faculdade. Né? E aí, respondendo a tua pergunta, essa introdução ela é importante por quê? Para quem está assistindo a gente. Por que da dificuldade? Porque essas gerações de pessoas da década de 50, 60, 70, que é a minha, 80, 90, enxergam o esporte como? Entretenimento. E aí, quando eu falo de esporte universitário, eu lembro do qual entretenimento? É o intercursos, é a bebida, é a bagunça, A festa. é a briga e tal. E aí, quando eu entro em 2010, a primeira coisa que eu falo é assim, ó, isso não vai acontecer em hipótese alguma aqui. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu tô indo por um outro caminho. Porque se normalizou esse comportamento. E isso é muito legal de falar, porque eu recentemente estava fazendo uma reflexão sobre isso. O escolar, ele tem um jeito de fazer. Certo. Você tem lá o professor de educação física, aquele espaço que é meio maculado da escola, né? Os pais em cima, né? Quando você vai para a universidade, você faz o quê? Ainda mais num país latino. Você é a minha cara, eu tô livre. Eu vou fazer tudo aquilo que eu sempre estava reprimido para fazer, agora eu vou fazer. Então eu quero beber, eu quero usar o pod, eu quero dormir de madrugada, eu quero... Som alto. Se alguém me provocar, eu vou revidar. Sim. Som alto, vou jogar de qualquer jeito. Então, como é que as empresas enxergam isso? Como uma coisa... assim, quero estar com vocês ou quero distância? Distância. A primeiro momento, na primeira ótica, distância. Né? Até porque os gestores e os CEOs dessas empresas passaram por isso. É verdade. Então, quando fala de esporte universitário, o que o CEO lembra? A época deles de universidade. Bagunça. Eu vou me associar. Bagunça, eu não quero isso aí. E os próprios reitores. Os reitores não querem ter proximidade com seus alunos atletas. Cara, Os reitores querem distância das atléticas. sim, eles querem. Por quê? Porque eu não posso unir uma imagem de bagunça com as minhas práticas. Porque eu sou uma instituição de ensino. Então não combina. Então, isso é um fato, isso aqui não é propaganda. Não é um texto que eu combinei com vocês antes. Não. Isso é totalmente Real. o que eu sinto. O NDU, ele vem com esta filosofia que você falou aí, Léo, as coisas mais assim, fazer com que o esporte universitário seja levado de maneira séria. E aí eu tô aprendendo na prática, uma coisa que de novo, a idade vai ajudando a gente nesse sentido, que isso leva muito tempo. Leva muito tempo para desconstruir essa imagem. Sim. Muito tempo. Muito tempo.